A santa paz de Deus a todos, o grato amor do Senhor. Saudações cristãs. Queridos, gostaria de, por meio deste vídeo, fazer um comentário para uma reflexão a respeito de alguns pontos, principalmente no meio da Irmandade da Congregação, nossos irmãos. Existe um entendimento que conflita dentro da Escritura. A Escritura, nós temos que concordar que ela tem uma virtude inerrante, tá? Alguns ateus aí dizem, encontram erros na Escritura, só que eles não sentam para confrontar com quem leu, né? Até apontam, mas não conseguem debater o assunto. Ao debater, dá para solucionar todos, tá? Principalmente no que tange a doutrina, o ensino, o direcionamento que aponta qual caminho devemos andar, ok? Com esse pensamento que eu quero trazer para os irmãos aqui, o capítulo 2 da Epístola de Tiago, que ele vem tratar o assunto da fé pelas obras, e a fé sem obras é morta em si mesmo. Ele fala isso no versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, né? Este é um ponto que parece entrar em conflito com a carta paulina aos Efésios, capítulo 2, verso 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio de fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E agora que entra o conflito, no versículo 9, que diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então parece que entra uma confusão quando você faz a leitura desses dois pontos. Dá-se a impressão de que conflitaram, né? Uma coisa parece que está entrando em conflito com a outra. E aí a congregação ela adota mais a ideia de Tiago do que a ideia de Paulo. Hoje tem uma crescente muito grande, principalmente com o nosso irmão Luiz, que está na presidência hoje de BH. Ele defende mais esse lado de Efésios, né? Dá a impressão que ele defende mais. Não, na verdade ele é bem lúcido. E eu gostaria de tratar esse assunto junto aos irmãos aqui, para uma reflexão. Tiago, no versículo 14 do capítulo 2 da sua epístola, diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé? Meus irmãos, o que vale, o que valor tem isso se alguém disser eu tenho fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas lá em Efésios está dizendo que sim, que é por meio de fé a salvação, e não vem das obras. E aqui está falando Então parece que entra em conflito, né? Na verdade, a confusão fica em nós, não na Escritura. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: na sequência vocês já vão entender. E se tiver, esse seu irmão ou irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ou seja, se no meio de vós tiver umas pessoas que estão tão pobres, que estão passando até fome e não têm o que vestir, e vós disser, ide em paz, aquietai-vos, e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: que se você professa ter fé em Cristo Jesus, então você precisa ter obras que conferem essa fé, que exemplifiquem essa fé, que externem essa fé. Os frutos do Espírito precisam estar manifestos em você. Quando ele diz obras, não é obras de milagres, não são obras que o Espírito opera por meio da sua força, poder transformador, curador. Não são sobre essas obras, como que eu posso dizer? Não são sobre obras de uma cura de um câncer, de uma libertação de uma AIDS, expulsar. Isso são sinais. A Bíblia mesmo diz que esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, libertarão os enfermos. Enfim, isso são sinais, nunca foram chamados de obra de fé, certo? Sim, é por meio de fé, mas não é a obra que te qualifica como um salvo, tá? Porque o salvo em si, ele não produz obras para ser salvo. É porque ele foi salvo, o Espírito Santo habitando nele o transforma. E ele começa a produzir obras de frutos de honra e louvor a Deus. Então são evidências de que este homem, esta mulher, ela foi salva e o Espírito Santo habita nela. Portanto, agora a velha criatura caída foi renascida em Cristo, uma nova criatura para viver em novidade de vida, e essa criatura produz frutos para honra e glória e louvor a Deus. Estes são os frutos.
Portanto, estas são as obras que a fé que eu professo, dizendo ser cristão, as minhas atitudes precisam estar em conformidade com aquilo que eu professo ser. Se eu digo que sou cristão, logo as minhas obras, o meu caráter precisa ser cristão. E é isso que ele fala: ué, vocês estão dizendo que são crentes, mas aparece no meio de vocês aí gente que está passando fome, não tem nem o que vestir, e vocês mandam eles andar. Ah, vai não, tá bom assim, vai se alegrar. Vai se alegrar com o quê? Não tem o que comer, não tem o que vestir. Ou seja, vocês não têm amor, vocês não se apiedam, mas vivem arrotando da boca para fora que é crente, que serve a Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo não ensinou nada disso. Aí ele continua: que proveito virá daí, né? Ou seja, vocês não atendem ninguém, não exercitam o amor, misericórdia para ninguém. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, de que adianta eu falar que eu sirvo a Jesus Cristo, que eu sigo a Ele, que eu estou imitando se eu não imito? Porque ele falou para nós imitarmos Ele, né? Então, logo a fé que é professada vocal, verbal, que o verso eu digo que tenho, mas eu não tenho obras que estão em conformidade com a fé que eu digo ter, com o Cristo que eu digo seguir, então ela é morta, eu estou mentindo. Eu sou um crente, vamos deixar bem claro, crente da boca para fora, não em obras. Obras é porque eu fui transformado. Ele vai na sequência: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Olha aqui: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, você aí, ele estava apontando as pessoas, está dizendo que tem fé, mas não tem obra. Então você mostra a tua fé para mim sem obra, que eu quero ver como é que mostra. Não existe um meio de mostrar a tua fé sem obra. Se o teu caráter não foi transformado, a tua vida não foi transformada, você é o mesmo homem de antigamente, não mudou em nada, mas diz ser cristão, certo? E aí ele diz: e eu te mostrarei a minha fé sem falar dela. Eu não vou nem dizer para você que eu sou crente, vou mostrar ela pelas minhas obras, vou mostrar para você pelo meu caráter, pela minha conduta, pela misericórdia que habita em mim. Agora eu sou misericordioso para alcançar misericórdia, eu tenho amor em mim porque a fonte do amor habita em mim, certo? Então eu falo a verdade, eu perdoo, eu tenho misericórdia, tenho paciência. Essas virtudes emanam do Senhor e estão agora em mim atuante. É isso que Tiago queria dizer sobre as obras. É estas obras, e estas obras não são as que me salvam, porque nenhuma delas pode me salvar. Mas por eu estar salvo, o Espírito Santo evidencia estas obras em mim, porque ele transformou a velha criatura numa nova. Logo, eu começo a manifestar e expressar a minha vida nos moldes de Cristo, porque agora ele governa a minha mente. Como Paulo disse: eu estou morto, quem vive em mim é Cristo. Ou seja, ele é guiado, movido, direcionado. As ações não são dele, as respostas não são dele, as tomadas de decisões não são dele, partem do princípio de Cristo. O modelo é Cristo, o norte é Cristo, nós respiramos Cristo, vivemos Cristo, e isto é ser cristão, isto é ter obras. Porque quando eu falo que a fé sem obra é morte e não explico isso, logo todo aquele irmão e irmã que não alcançou algum milagre de Deus, que evidencia o que ele espera ser obra, ou seja, ele não viu uma operação milagrosa da parte de Deus, né? O Senhor não fez nada neste sentido para ele, ele começa a temer pela fé dele ser morta, porque não tem obras para contar. E não são obras para contar, são obras de caráter transformado. Tem pessoa que tem obra para contar, mas o caráter não foi transformado. Esses aí, eles estão incluídos numa outra categoria, que é aqueles que chegaram para o Senhor e disseram: mestre, não foi em teu nome que nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos? E o Senhor respondeu: apartai-vos de mim, pois não vos conheço, malditos praticantes de iniquidade. Estavam cheios de obras, cheio de milagre, porque eles expulsavam o demônio, curavam o enfermo, profetizavam, ou seja, não eram falsos profetas, porque eles foram na frente de Cristo e falaram: eu profetizei em teu nome. Então, se é profecia, é porque cumpriu. Você está entendendo? Se ele for que expulsou o demônio, é porque expulsou e no nome do Senhor. E se ele orou e curou, porque realmente aconteceu. Mas estes tais, o Senhor não os reconheceu, porque eles estavam com a fé morta, porque o caráter não foi transformado. Eles não foram agora pessoas que foram transformadas no Espírito Santo e começaram a ser amorosa, piedosa, que se doa pelos demais, que chora pelos demais, que luta pela vida dos outros, como estes aqui que ele exemplificou no verso 16, né? Dizer: ide em paz, né? Mesmo que não tenha o que vestir, não tenha o que comer, ela vai em paz, segue a tua vida, cada um por si. Ou seja, não tem um mínimo de empatia, misericórdia e amor, mas diz que é cristão. E aí ele falou: viu, mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras, né? Sem eu falar da fé, você vai ver que as minhas obras, elas
pregam que Cristo está em mim, elas professam a minha fé, sem que eu fale dela. Ao olhar para mim, verão que as minhas obras, a minha conduta, a minha postura, o meu caráter foi transformado pelo Espírito Santo, e hoje ele habita em mim, portanto produzindo frutos para honra, glória e louvor. Então não tem desconformidade nem contrariedade, uma não se contrapõe à outra, tá? Tiago 2 não se contrapõe com Efésios 2. Tá? Porque pela graça sois salvos por meio de fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Na verdade, aqui eles não estão se opondo. Tiago só está informando para um monte de crente que finge ser crente, da boca para fora, que enquanto eles não tiverem conduta cristã, caráter cristão transformado em Cristo, e produzir estes frutos, estas obras de uma pessoa amorosa, misericordiosa, piedosa, perdoadora, uma pessoa justa, reta, honesta, amorosa, hospitaleira, se não tiver esses atributos, Cristo não está em ti, está falando da boca para fora, porque isso, essas obras, eu queria dizer, é o que evidencia que Cristo está em você, que você é um homem, uma mulher salva, certo? Ele está dizendo para este grupo de pessoas que fingiam ser crente, fingiam ser retos, mas não eram, porque não tinha as obras de Cristo nele. E aqui Paulo está dizendo para um outro grupo de pessoas, em Efésios 2, que achava que porque fazia boas obras seriam salvas por meio delas. Ou seja, eu faço bondade aos demais, eu me dou, eu ajudo, eu sou caridoso, né? Que isso não é caridade, mas eu vou fazer um vídeo só sobre caridade. E ele acha que por ele fazer o bem, ele será salvo por causa disso. Então são grupos diferentes e adequações da palavra de forma diferente. Aqui é um problema em Efésios 2:8, e lá em Tiago 2 é outro tipo de problema. Mas se você lê de forma muito rasa, você acha que uma coisa está contradizendo a outra, e na verdade ambas estão como se estivesse assim, irmão. Podemos ilustrar aqui, uma ilustração, se fosse para a gente fazer um desenho sobre Tiago e Paulo, daria para nós colocar um de costa para o outro, e eles com inimigos para cá e inimigos para lá, inimigos no bom sentido, guerreando guerras diferentes, um de costa para o outro, apoiado um no outro, os dois dentro da palavra e combatendo combates diferentes, com situações diferentes, mas os dois alinhados no mesmo propósito. Então uma coisa não contradiz a outra, e sim uma completa a outra. Deus abençoe a todos, espero sempre que isto contribua com alguém, agregue valor, ajude, tá? Esclareça, e deixando bem claro, este é o meu ponto de vista, não sou teólogo, não sou dono da verdade, sou apenas um humilde servo de Deus que tem prazer em falar as Escrituras, e tenho tido um feedback muito positivo de 98% dos irmãos que assistem os vídeos aí no canal. Tem uns 2% que se rebela, mas YouTube sem hater não é YouTube. Então sempre vai ter aquele que gratuitamente vai estar me atacando, e eu só vou relevar, e quando eu ver que é muito ofensivo, eu vou lá e removo o comentário. Tá ok? Para manter entre nós a harmonia, a comunhão. Eu agradeço a todos pela visibilidade que o canal está alcançando, e peço que compartilhe os vídeos nas redes sociais, deixa aquele likezinho para o YouTube entender que tem relevância o meu conteúdo.